Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo um tema para a nossa reflexão. E antes de iniciar o tema, ative o sininho da notificação. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Se você gostar deste conteúdo, compartilhe com seus amigos, colegas. Amém? Vamos estar falando sobre, hoje para o nosso crescimento espiritual, vamos estar falando sobre a guerra invisível, né? A guerra que nós todos estamos inseridos, mas que é a guerra invisível. Vou estar trazendo aqui o texto da palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Amém? Vamos estar acompanhando. Você abre o seu aplicativo, sua Bíblia, e vamos acompanhar juntos. Amém? Diz assim, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Portanto, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito. Até aqui. Amém? Irmãos, todos nós estamos inseridos numa guerra invisível, né? Participamos de uma guerra invisível, né? Onde o reino das trevas, que Satanás ele é o inimigo de Deus, e os demônios fazem parte do reino das trevas. Então, vivemos em um mundo físico, né? Vivemos em um mundo material, mas nós participamos de uma batalha espiritual. Participamos de uma guerra invisível. Ou seja, grande número de pessoas, né? Não fazem ideia de que elas estão inseridas num contexto desta guerra que acontece no âmbito espiritual. Nós não vemos, né? Se pudéssemos, por um breve momento, abrir os nossos olhos espirituais, viríamos, né, uma grande batalha entre anjos e demônios, né? A luta do reino de Deus em querer destruir as obras do diabo, né? E em contrapartida, alcançar cada ser humano através da palavra de Deus, né? E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que veio a este mundo, né? Com a missão de nos resgatar, né? De nos dar a redenção dos nossos pecados, nos perdoar as nossas ofensas e pecados, e nos levar, né? Nos levar para o reino de Deus. Então, a grande parte das pessoas não fazem ideia de que existe uma batalha sendo travada, né? E essa batalha nós não vemos, mas nós sentimos essa batalha aqui, né? Nós podemos ver aí, quando nós ligamos o noticiário, né? As notícias, né? Que acontecem, pessoas que passam por diversas situações, pessoas que perdem, né? Perdem a vida, pessoas que
por ciúme, né? Por ciúme, tiram a vida de outras pessoas, pessoas que, né, cometem o mais vil das barbaridades, né? Pessoas que estão em pé de guerra, né? Famílias que estão, muitas vezes, famílias que têm famílias destruídas, né? Então, existe uma guerra que nós não enxergamos, né? E essa guerra, ela acontece no âmbito espiritual. Então, são poucas as pessoas que sabem que estão nessa guerra. Quem são essas pessoas? São aqueles que conhecem a palavra de Deus, né? Então, o nosso inimigo, né, não é aquela pessoa que quer nos fazer mal ou quer ter inveja de nós ou deseja nos prejudicar. Não, pelo contrário. A palavra de Deus vai dizer que o nosso inimigo não é a carne e o sangue, não são pessoas, não são seres humanos, mas são entidades, né, espirituais da maldade. Então existe uma classificação, né? Existe uma hierarquia no reino espiritual, né? Onde existe a categoria de demônios, né? E esses demônios, eles são, a missão deles é destruir o homem, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais eles fazem o homem pecar, faz com que a pessoa venha produzir frutos de pecados, né? Então, quanto mais a pessoa está sobrecarregada em praticar o pecado, então mais distante essa pessoa fica de Deus. Então, a função deles é afastar o homem da presença de Deus, afastar o homem de ir até Cristo, né? Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Colocarei sobre vós o meu jugo, e o meu jugo é suave e leve, né? Jesus, ele faz um convite universal para todos, né? Para todas as pessoas. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Ele é o único caminho, ele é o mediador que Deus levantou em nossa defesa. Então, quando eu falo com Deus, eu falo em nome de Jesus, que é o nome do mediador que Deus levantou para que eu possa chegar diante de Deus. Então, quer dizer, Jesus, ele é este caminho. Jesus, a função de Jesus foi se sacrificar, né? Se sacrificar em nosso lugar. Então, a cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então, quando eu vou até Jesus, né? Eu vou até Jesus e reconheço que Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ele é que pode apagar as minhas transgressões, me perdoar dos meus pecados. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, né, eu passo a ser uma nova criatura, conforme a palavra diz, né? Aquele que vem até Cristo se torna uma nova criatura, ou seja, o teu espírito que estava desligado, agora o teu espírito está conectado, né? Está conectado a Deus. Ou seja, antes você não tinha esse entendimento, agora a partir do momento que a Bíblia, que a palavra de Deus te orienta que Jesus é este caminho, então a sua vida que estava, né, a sua vida que estava paralisada espiritualmente, agora você é uma nova criatura em Deus, uma nova criatura. Agora você é um filho ou filha de Deus, né? A partir do momento que você tem esse entendimento, né? A Bíblia diz, né, que são filhos de Deus aqueles que são, né, aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Então, nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que foram alcançados por Jesus se tornam filhos de Deus. Então, nós vemos aqui que nessa guerra invisível, né, que a humanidade está inserida, então, a grande parte da humanidade não sabe que existe uma guerra por detrás, né? Nós vemos aí pessoas que por ciúme, né, tiram a vida de uma pessoa, por briga, por contenda, por qualquer coisa, né? Então,
o inimigo ele usa a vida dessas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus e nem o temor, né, para ser instrumento do mal, para ceifar outras vidas. Então existe uma guerra que nós não vemos, uma guerra invisível, né? Talvez eu tenha que dividir este vídeo em 2 ou 3 partes, porque para falar tudo num único vídeo vai ficar assim, vai ficar longo, né? E por uma breve reflexão, nós temos aqui Romanos 6, 23, o que vai falar? Vai falar assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Ou seja, se a pessoa continuar vivendo na prática do pecado, se ela não vier até Jesus e ela vier a morrer, essa pessoa estará sob condenação. Então Jesus ele diz: aquele que me negar o meu nome diante dos homens, ele vai negar diante do Pai no dia do julgamento. Ou seja, eu e você, um dia nós vamos partir dessa terra. Não existe ninguém que vai ficar por semente, né? Então fica bem claro, né, que cada um de nós temos um tempo de vida na terra. Nós não sabemos qual é o dia da nossa partida, mas nós sabemos que um dia partiremos, né? Em Hebreus 9, 27 vai dizer que ao homem está destinado a viver uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, um dia todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados pelas nossas ações. Ou seja, o tempo da escolha é agora em vida, né? É agora que nós temos que provar pela fé que nós cremos em Jesus Cristo, que Jesus foi enviado por Deus para nos dar a redenção dos nossos pecados e nos levar diante do Pai como filhos e filhas, redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Essa é a função de Jesus, né? Ele veio para isso, para ser sacrificado por nós, né? O pecado foi lançado sobre Cristo, o nosso pecado. Todas as nossas transgressões, ele caiu sobre ele, né? E ele recebeu a sentença, né? Essa sentença. E ele morreu, né? E ele ressuscitou no terceiro dia. Então, veja bem, Jesus, ele é o único constituído por Deus que tem essa função de nos dar a redenção dos nossos pecados, perdoando-nos e nos fazendo nova criatura diante de Deus, né? A partir do momento que eu tenho esse entendimento, né? Então eu passo a ser uma pessoa, um cidadão do reino dos céus. Eu deixo de ser aquele cidadão terreno que estava caminhando para a condenação e passa a ser um cidadão do reino dos céus, né? Então, a vida eterna, quando Cristo ele fala que dará a vida eterna, não é lá, quando você morrer, você já vai ter a vida eterna. Você vai ter a vida eterna no momento que você entender que você deve entregar sua vida para Jesus e confiar nele. Ou seja, haverá uma transformação de dentro para fora, né? Pegamos um exemplo aqui bem prático. No dia da crucificação, Jesus estava sendo crucificado, haviam 2 ladrões. Um estava à direita e disse assim para Jesus: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a vida eterna foi dada a ele naquele momento. A partir do momento que aquele homem morreu, ele já entrou no paraíso. Então, a nossa luta que nós não vemos, a nossa luta ela é espiritual. Vivemos no mundo material, que nós podemos ver, tocar, palpar, porém, dentro deste mundo material existe uma guerra invisível, existe uma batalha espiritual, da qual eu e você não vemos. Nós não vemos, mas nós sentimos isto, né? Então, eu e você precisamos ter esse entendimento. Essa luta ela não se vence com conhecimento humano, não se vence com
O diabo ele não está preocupado se você tem faculdade, pós-graduação, se você sabe falar vários idiomas. Não. A única preocupação dele é que você não vá até Jesus. Ele não quer que você vá para Jesus, ele não quer que você receba Jesus para ser salvo, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você saia do seu conforto e busque Jesus e reconheça que você é pecador e Jesus tem a condição de te perdoar. A luta do diabo é fazer com que você não busque a ele, né? O diabo ele já está condenado. Ele está condenado. Para ele não tem jeito, mas para nós que estamos aqui, nós temos as condições de ouvir a mensagem transformar a nossa vida e a gente receber Jesus e seguir a nossa vida. Ou seja, no final da nossa vida, o nosso prêmio é a vida eterna. Então, o presente que Jesus tem para oferecer é a vida eterna. Vai vendo, o presente que Jesus tem para oferecer é uma eternidade. Então, quando Jesus concede isso a alguém, é irrevogável. Da mesma maneira, aquela pessoa que negar Jesus Cristo em vida aqui na terra, essa pessoa, no dia do julgamento, ela também estará sob condenação, e é uma condenação irrevogável, ou seja, afastamento total dessa pessoa diante de Deus. Ou seja, só existe dois caminhos. Um caminho é o reino de Deus e a vida eterna, e outro caminho é morte e condenação, que está ali em Apocalipse 20, versículo 15. Então, a nossa luta, ela é diária. A nossa luta é todos os dias. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem férias, não tem descanso, porque o diabo não tem férias. Ele luta, né? E a luta dele é tirar o ser humano, tirar eu, tirar você, tentar tirar o foco da nossa vida, que é Jesus. Então Jesus, ele é o Filho de Deus que veio para perdoar os nossos pecados, né? Então, se você ainda não é salvo em Jesus Cristo, né, que você busque o Senhor Jesus, né? Tem aqui Romanos capítulo 10, que fala sobre a oração da confissão, né? Se você crer de todo o seu coração e receber Jesus na sua vida, e você convidar Jesus para entrar na sua vida e confessar os seus pecados e se arrepender, ele é fiel e justo para te perdoar os teus pecados, né? Então nós vemos aqui Romanos 10, versículo 8, vai dizer assim: mas que diz a palavra, está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é uma confissão. Por isso que existe um poder da confissão. Jesus diz assim: aquele que não negar o nome dele, ele também não vai negar no dia que estaremos prestando conta diante de Deus. Mas aquele que confessar, ou seja, aquele que confessar diante das pessoas, aquele que fazer a confissão pública, porque quando você confessa, existe anjos te observando e existe demônios no reino espiritual. Nós não estamos vendo, mas eles estão por perto, bem perto de nós, né? Então, quando você abre a sua boca em oração e você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e Ele é o único que pode perdoar os teus pecados, você está confessando diante de Deus e dos anjos e dos demônios que agora você está entregando a tua vida a Jesus Cristo e que você quer que Ele seja Senhor da sua vida. E você reconhece agora que a partir daquele momento Jesus é que vai governar a sua vida. Então, o poder da confissão é algo tremendo. A igreja primitiva, os apóstolos, né? Eles ganharam, né? Eles ganharam o prêmio da vida eterna porque eles mantiveram a confissão, né? Eles foram até o fim, até a morte, e não negaram a Jesus. Então, aquele que
Confie em Jesus, por mais que passe por luta, dificuldade nessa vida, isso aqui não é nada perto da vida eterna. Nossas lutas e tribulações, isso aqui não se compara a nada, nem a um grão de areia. Então, Jesus falou, no mundo passareis por tribulação, mas tem de bom ânimo, assim como você venceu, assim como ele venceu, nós também venceremos se estivermos nele, né? A gente só tem condições de vencer uma batalha espiritual se nós estivermos, né, com um vencedor. Não tem como você vencer o reino das trevas, as forças malignas, com a força física, com a força do intelecto, né? Nós estamos lutando contra algo que nós não vemos. Então, nós temos que utilizar as armas espirituais. A armadura espiritual, né? Quando Paulo escreveu ali aos Efésios, ele fez uma comparação. Veja bem, ele fez uma comparação dos detalhes daquela armadura, peças daquela armadura, à armadura do soldado romano, um legionário, né? Se você pegar lá e colocar no Google lá a roupa de um legionário, do soldado romano, tem lá as características. Aquilo ali é para facilitar o entendimento. A partir do momento que você se veste com aquela armadura espiritual, que é uma armadura que eu não vejo, mas Deus está vendo, né? Você passa a começar a vencer, né? Então, deixar de mentir, deixar de adulterar, deixar, né, as práticas pecaminosas, deixar a vida mundana, deixar coisas que desagradam a Deus, né? Aí, a partir deste momento, você está fazendo a vontade de Deus. Então, estamos numa luta todos os dias. E a luta acaba só quando partimos daqui. Então, após a morte tem julgamento. Aquele que está com Jesus, né, e confessou e andou, né, essa pessoa vai receber a vida eterna. Mas aquela pessoa que se negou a andar com Jesus, não quis receber o perdão dos seus pecados, que quis ser dono da sua própria vida, né? Não se preocupou, né? Então, infelizmente, a palavra vai dizer que essa pessoa estará sob condenação naquele dia, né? Então, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Vivemos uma luta diária todos os dias, porém, nós não vemos, né? Mas para vencer, precisamos ter quem? Precisamos ter o vencedor, aquele que governa a nossa vida, é responsável por nós. Se eu estou debaixo da proteção de Deus, então quer dizer que Deus ele é o meu protetor, é ele que vai me guardar, é ele que vai me defender, é ele que vai lutar as minhas lutas. Então precisamos entender, né? Então eu vou estar encerrando este vídeo por aqui. Se você gostou, compartilhe, né, com seus amigos, colegas, porque todos nós, toda a raça humana está inserida nessa luta. Em grande parte não sabe, mas aqueles que sabem, né, são aqueles que estão, né, aqueles que estão servindo a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chegará ao Pai. Ele fala assim, ninguém vai vir ao Pai se não passar por Jesus. Jesus é essa porta, a porta estreita, a porta que conduz à salvação. Então precisamos nos atentar para que não entremos em condenação. Veja bem, o prêmio da salvação é a vida eterna, né? Então, quando Cristo conceder, é algo irrevogável, né? É perpétuo, mas a condenação, ela tem o mesmo peso, né? Aquele que vai ser salvo será salvo eternamente, aquele que será condenado eternamente. Então, nós temos que fazer a nossa escolha aqui, né? É uma questão de fé. Se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e pode te salvar dos teus pecados, agora é o momento, né, de você colocar diante de Deus, né, a sua oração.
Em Romanos 8:1 vai dizer que não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Jesus Cristo. Ou seja, a obra do maligno sempre vai querer colocar dúvida, né? Na hora que você for querer pegar a sua Bíblia para você ler, você vai sentir sono, vai tocar o telefone, pessoas podem bater no teu portão, pode acontecer um monte de coisa. Por quê? Porque a luta do diabo é nos impedir de chegar a Jesus. Ele não se incomoda de você estar fazendo outras coisas, menos que você se atenha a buscar. Aí quando você fala que vai buscar a Deus, que você vai orar, que você vai mudar de vida, que você precisa de Jesus, aí ele se levanta com fúria, porque ele não quer. Então essa é a nossa luta. Todos os dias nós lutamos uma luta invisível, né? Essa é a nossa batalha, né? O diabo ele tem todo o tempo que ele precisa para tentar desviar a pessoa da verdade. Quantas pessoas que você conhece que estavam na presença de Deus e hoje não estão mais? Porque infelizmente elas foram vencidas pelo maligno, né? Elas foram vencidas pelo maligno. E quantas pessoas você conhece que você não dava nada por elas e agora elas estão servindo a Deus, né? É porque essas pessoas, em certo momento da vida, elas tomaram uma posição, né? E continuaram, mesmo tomando pancada, mesmo passando por perrengue, por dificuldade, elas partiram para cima, né? E estão com Jesus, estão lá firme, né? Tiveram suas vidas mudadas, né? Estão lá firme com Jesus, né? Louvando a Deus, fazendo a obra. Então essas pessoas estão firmes. Então existe uma guerra. Tem pessoas que um dia estavam na presença de Deus e perderam essa guerra, estão, né? Estão com as suas vidas aí quase destruídas, e também tem aquelas pessoas que estavam com as suas vidas destruídas, mas que agora elas estão com as suas vidas diante de Deus e estão aí mostrando, né, demonstrando através da fé. Então, então precisamos continuar nessa batalha, amém? Talvez eu faça mais algum vídeo sobre o mesmo tema. Se você gostou, compartilhe. Que Deus possa te abençoar, amém? Até o próximo vídeo.